Será que realmente Cristo foi feito um pouco menor do que os anjos? Será que hoje eu preciso ter milagres para que possa comprovar a veracidade do Evangelho? Será que realmente Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote, sendo que ele não é da tribo de Levi, sendo ele da tribo de Judá? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Carta aos Hebreus. E hoje chegamos na lição de número 2. E a lição de número 2 tem como título Uma Salvação Grandiosa. E a leitura bíblica em classe se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 18, ou seja, é todo o capítulo 2. Então, carta aos Hebreus, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 18. Hoje, nós vamos iniciar uma série, tá? Claro que a nossa revista são 13 aulas, já falamos uma, tem mais 12 aulas, essa e mais 11, tá? Mas hoje, o capítulo 2, ele começa uma sessão de 5 exortações do escritor aos Hebreus. O escritor, quando ele escreveu essa carta aos judeus messiânicos, ele fez 5 exortações. A primeira exortação começa no capítulo 2, que vai do capítulo 2, do verso 1 ao verso 18. A segunda exortação começa no capítulo 3, do verso 6, parte B, vai até o capítulo 4, verso 16. A terceira exortação começa no capítulo 5, do verso 11, e vai até o capítulo 6, verso 12. A quarta exortação começa no capítulo 10, que vai do verso 19 ao 39. E a quinta e última exortação desse autor, do autor aos Hebreus, começa no capítulo 12, e vai do verso 1 começa no capítulo 12, verso 1, e vai até o capítulo 13, verso 22. Tá? O que é interessante notar é que todas essas admoestações têm um único objetivo. Elas vão trabalhar a ideia para nós não nos desviarmos, tá, do caminho. Tá? Cada uma vai trabalhar uma ideia um pouco diferente, mas a ideia plausível, a ideia única é justamente essa: eu não posso me desviar do caminho. A seção 1, que é o estudo de hoje, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 18, o nosso autor, tá? O autor da epístola aos Hebreus, ele trabalha uma ideia. E qual é a ideia? A ideia genérica é: eu não posso me desviar do caminho. Mas como que eu faço para eu não me desviar deste caminho? E aí ele vai focar no quê? No ensino da palavra. O foco desse capítulo aqui, do verso 1 ao verso 4, para ser mais preciso, é que eu só me desvio do caminho quando eu me afasto da palavra. Quando eu me afasto da palavra de Deus, acontece o quê? O ato de desviar-se. Olha que interessante, o capítulo 2 e o verso 1 começa assim: portanto convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. O que eles já tinham ouvido? O Evangelho. E aí ele continua: para as coisas que já temos ouvidos, para que em tempo algum nos desviemos dela. Por quê? Se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, o que ele está falando aqui? Sobre a palavra anunciada lá no Sinai. Ou seja, ele está falando sobre a Torá. Tá? Uma outra coisa que eu quero salientar aqui é que eu ouvi algumas aulas da carta aos Hebreus e eu fiquei assim estarrecido da falta de conhecimento de muitos professores militando nessa área, militando na carta aos Hebreus. Queridos, para termos um conhecimento escriturístico e entendermos a carta aos Hebreus, é imprescindível eu ter uma mente judaica. Verdade, se eu não conseguir entender ela na mente judaica, eu prejudico a sua interpretação.
E eu ouvi, pelo menos, a primeira aula de alguns professores e, olha, e está muito ruim muitas aulas. Então, o que eu gostaria que você, meu professor, você, minha professora, quando fosse ler a carta aos Hebreus, conhecesse um pouco mais profundo a cultura judaica, porque quem escreveu essa carta foi um judeu messiânico. E ele não poderia ter escrito, ele não poderia ser um grego, porque o grego não entende a mente judaica. Tá? Ele vai ter muita dificuldade. Então esse judeu, ele escreveu para a sua comunidade judaica, e ele escreveu com pensamento judaico, ele escreveu com pensamento judeu. E muitas interpretações que nós formos fazer aqui, eu preciso fazer dentro da cultura judaica. Você não precisa ser um judeu, você não precisa ser um prosélito, porque essa não é a ideia. Eu continuo sendo o cristão, não preciso me tornar um judeu. Eu não faço parte do judaísmo, eu sou um cristão, eu pertenço à Assembleia de Deus do Brasil, mas eu preciso ler esse texto com a mente judaica. E isso não é judaizar a igreja, mas é fazer uma melhor interpretação da Bíblia para aplicar de forma correta, tá? E no verso 2, ele vai salientar justamente, olha, nós ouvimos uma palavra, nós recebemos a Torá, e agora nós acabamos de ouvir a mensagem de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o que ele está salientando aqui é o poder da palavra. A palavra tem o poder de nos manter no caminho. A palavra, ela nos exorta. A palavra ela não permite que nós nos desviemos, de que nós perdemos o foco, que no caminho nós vamos nos distrair por trilhas, por atalhos, que o caminho vai nos proporcionar. Mas quando eu estou focado na palavra, nada tira o meu foco. Uma outra coisa muito interessante que eu preciso salientar aqui, antes de nos aprofundar nessa aula, é que ele começa o capítulo 2, ele escrevendo sempre na terceira pessoa. É tão interessante que quando ele escreve isso daqui, ele não escreve em caráter acusativo, mas ele escreve em tom familiar, comunitário, humanitário. Olha como ele começa aqui, ó. Convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos. Ou seja, ele se inclui aqui, que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos. Ou seja, ele se coloca nessa posição. Ele está dizendo o seguinte: se eu também não observar a palavra escrita, aquilo que o Eterno já falou conosco, eu vou perder o foco, eu vou me desviar. Eu acho isso fantástico. Eu acho isso fantástico. Professor, professora, se coloque na posição do seu aluno. Faça com que ele sinta que você sente a mesma dor dele, que os problemas dele são seus. Não transforme essa aula em questões acusativas, mas faça parte dessa problemática. Mostre para os seus alunos que você sente também os mesmos problemas do que eles. E é isso que esse autor faz, tá? Ele não tem caráter acusativo, mas o caráter é em tom familiar, comunitário e humanitário. Queridos, essa aula, a aula 2, já está no meu blog, tá bom? Meu blog está aqui embaixo, ó, tá? Está aqui, entra no meu blog que ela já está escrita no meu blog. Tópico 1, uma salvação grandiosa. Uma outra coisa que eu vou deixar aqui embaixo também vai ser o meu WhatsApp, tá? Se você quiser me convidar para pregar aí na sua igreja, tá um WhatsApp aqui, tá? Para agendamento. É só você entrar em contato nesse WhatsApp e fazer o convite, que vai ser um prazer adorarmos a Deus juntamente. Ponto 1. Testemunhada pelo Senhor. O que eu quero que vocês entendam nesse ponto 1 é o seguinte, que o foco do autor aos Hebreus, no capítulo 2, do verso 1 e 4, não é menosprezar a lei em relação à graça. Infelizmente, o pastor José Gonçalves, ele cometeu esse equívoco, tá? Usando a palavra para a lei de imperfeita. Eu já falei várias e várias vezes aqui. Se o apóstolo Paulo chama a lei do Senhor, na carta aos Romanos, de santa e perfeita, será que eu, Fábio Segantin, um mero mortal, que não chego nem aos pés do apóstolo Paulo, vou chamar a lei do Eterno de imperfeita? Que Deus me guarde deste equívoco.
tá? O foco aqui é o seguinte, se você ler o verso 1 ao verso 4, em nenhum momento Paulo está menosprezando a lei e engrandecendo a graça. Não há uma exaltação de uma e a humilhação da outra, não. O foco dela é a valorização da palavra de Deus. Por quê? Porque o foco aqui do verso 1 ao verso 4 não é desvalorizar a lei e valorizar a graça. Mas o foco está no quê? Que Deus sempre fala conosco. Deus sempre fala. Antigamente ele falou através da lei. E num aprofundamento do seu falar, ele fala conosco através de quem? De Cristo. E Cristo veio completar aquilo que a lei estava faltando. Aquilo que a lei precisava completar. Porque a lei apontava para Cristo, a lei falava dele, a lei clamava por Cristo e ele apareceu. E quando ele apareceu, ela se juntou, ela se completou. Aí a palavra ficou completa. Então o que você precisa entender é que aqui não existe uma desvalorização da lei e uma valorização da graça. O que existe aqui, o foco está na palavra do Eterno, que Deus sempre fala com o seu povo. É por isso que eu glorifico a Deus, porque Deus fala comigo, Deus fala com vocês, Deus fala conosco. Ponto 2. Proclamada pelos que a ouviram. O verso 3 do capítulo 2 fica evidente que o autor não fez parte do colégio apostólico. Então por isso que fica muito difícil nós falarmos quem escreveu essa carta. Tá? Por isso que muitos vão apostar em Paulo. Tá? Eu estou lendo vários autores e uma grande parte desses autores vão falar que Paulo escreveu a carta aos Hebreus, mas isso para mim, querido, não importa. O que você precisa entender é o seguinte, que o autor dessa revista, da carta aos Hebreus, ele está enfatizando que ele não viu Cristo, ele não andou com Cristo, ele não esteve com Cristo, ele não participou de Cristo, ele não teve nenhum contato com o Senhor Jesus. É isso que ele deixa muito bem claro. Tá? E uma outra coisa que ele deixa muito bem claro é que Cristo anunciou o Evangelho. Tá? Cristo morre. Quem é que anuncia o Evangelho agora? Os apóstolos. Cristo morre. Quem é que anuncia o Evangelho? Os apóstolos. Você sabe qual é a lição que eu aprendo aqui nesse ponto 2? Que em cada geração precisa explicar o verdadeiro Evangelho. Olha a temática que eu quero que vocês levem para a classe de vocês. Cristo prega o verdadeiro Evangelho. Os apóstolos pregam o mesmo Evangelho de Cristo, que esse homem, quando chega a ele, por intermédio dos discípulos, ele, olha que interessante, ele atesta que seria o mesmo Evangelho pregado por Cristo. Eu não sei te dizer exatamente quantos anos se passaram, mas uma coisa eu posso te garantir: após a morte de Cristo, os discípulos pregavam o mesmo Evangelho. Sabe o que isso significa? Que cada geração precisa anunciar o Evangelho que Cristo anunciava. Queridos, agora o ponto 3. O ponto 3 diz assim: confirmada pelo Espírito Santo. Aqui o autor ele nos mostra o quê? Que o Espírito Santo ele teve a sua parcela para confirmar a palavra de Deus pregada. Por quem? Por intermédio dos apóstolos. O que eu preciso salientar aqui é o seguinte, que o Espírito Santo ele tem um papel importantíssimo, tá? Na confirmação da mensagem, da proclamação do Evangelho. A pergunta que não quer calar é essa: hoje precisa ter a mesma manifestação dos dons espirituais, especificamente os dons carismáticos, para que haja a confirmação do Evangelho? É claro que não, queridos. Se fosse assim, os nossos irmãos de igrejas tradicionais que não creem nos dons do carismático, eles não pregariam o Evangelho.
Ou seja, o evangelho pregado por eles perderia sua eficácia. O que o autor está afirmando aqui, que naquele momento sinais e prodígios, ou sinais e maravilhas, eram necessários para que o evangelho fosse confirmado pela sua mensagem. Hoje não existe mais isso. Tá? Hoje não precisa ter mais essa manifestação, tá? Não que ela não ocorra. Eu não estou dizendo que ela não ocorra, ela existe ainda. Porque aqui, se nós lermos a carta aos Hebreus, no capítulo de número 2, que é o texto do nosso estudo, e o versículo de número 4 diz assim: testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito, distribuídos por sua vontade. Ou seja, ele está aqui se relacionando que naquele momento era necessário, que naquele momento acontecia essas coisas, para que, por quê? Porque eles tinham acabado de sair de uma geração que acontecia. E qual era essa geração? A geração de Cristo. Não que Cristo fizesse milagre para que o evangelho dele fosse aceito, não. Eu já expliquei em aulas anteriores que Cristo fazia e operava sinais não para comprovar o evangelho, mas para atrair as pessoas ao evangelho, para eles serem atraídos e ouvirem a mensagem de Cristo. Tá? Mas uma coisa que nós precisamos salientar, que o Espírito Santo ainda opera sinais e maravilhas. Tópico de número 2. Uma salvação necessária. Ponto 1. Por intermédio da humanização do Redentor. Agora, do verso 5 ao verso 18, há uma série, tá, de explicações do autor da carta aos Hebreus sobre a importância de Cristo ter sido humanizado, ou de ele ter se humanizado, de ele se tornar um como nós. Ele era Deus e agora ele se torna um de nós. O autor, nesse ponto, ele usa o Salmo 8 como pano de fundo para fortalecer a ideia de que Cristo veio restaurar o que perdemos no Éden. Agora, olha que interessante, capítulo 2, verso 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo vindouro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visite. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. O que eu quero salientar para vocês aqui é o seguinte. Vamos lá para o Salmo 8, verso 5. O Salmo 8, verso 5 diz que o homem, e eu vou deixar muito bem claro, que o Salmo 8, verso 5 está falando de quem? Está falando de Adão. Está falando sobre o homem que Deus criou. Quando Davi teve essa revelação de que Deus fez o homem, Adão, um pouco menor do que os anjos, tá? E deu para este homem o controle do universo, que ele dominasse sobre os peixes, sobre os mares, dominasse sobre as coisas criadas por Deus. Ele ficou estarrecido, ele ficou vislumbrado, ele ficou impactado por essa revelação. Por quê? Porque o homem, mesmo agora caído, ele não tinha mais domínio, mas ele foi criado na origem da sua criação como um ser dominador. O homem não foi criado, melhor dizendo, para ser dominado. O homem foi criado para dominar, para reger este mundo criado pelo Eterno. Ele foi criado como mordomo. E o texto diz que ele foi criado um pouco menor do que os anjos. Aí é super interessante que o escritor aos Hebreus está falando de quem no capítulo 2? Está falando sobre Jesus. Ele está motivando, ele está alertando aos irmãos judeus que se alegrassem. Por quê? Olha a interpretação que eu vou fazer agora. Ele está motivando que aqueles judeus
que estavam desanimados, não era para ele ficar desanimado. Por quê? Porque esse judeu sabia da fragilidade humana. Ele sabia que nós somos pecadores, que nós fomos destituídos da glória de Deus, que nós perdemos a glória que Adão tinha. Mas agora ele está nos informando que o Cristo, que viveu entre eles, ou pouco antes dele, que tinha vivido há pouco tempo como homem e não como divino, que perambulou nas terras de Israel, era um homem como eles. E Deus o fez, presta atenção, um pouco menor do que os anjos. A minha pergunta é, Jesus era menor do que os anjos, sim ou não? Presta atenção, como ser divino não, mas como ser humano ele foi criado um pouco menor do que os anjos. Por quê? Olha que interessante, no Salmo de número 8, verso 5, usa a expressão um pouco menor. A expressão hebraica só dá esse entendimento, que é um pouco menor mesmo. Alguém que é inferior a alguma coisa. Neste caso, o ser humano, Adão, foi feito um pouco menor do que os anjos. Ok? Agora, o autor aos Hebreus, usando o Salmo 8, verso de número 5, ele é interessante. Vamos ler o capítulo 2, verso 7 da carta aos Hebreus. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Verso 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos. Olha que interessante. O autor aqui ele está usando ele está usando o Salmo 8, verso 5. Eu volto a repetir. Quem escreveu essa carta foi um judeu. E ele não poderia deturpar o texto em hebraico. E a expressão um pouco, lá no hebraico, não poderia ser interpretada de uma outra forma. A questão ali é de inferioridade. Aí o autor, no capítulo 2, no verso 7, ele usa o mesmo trecho do Salmo 8, verso 5. E no verso 9, ele me afirma que Cristo era um pouco menor. Aí eu acho muito interessante, por quê? Porque o nosso autor, na nossa revista, ele usa um termo em grego. E esse termo em grego, para a expressão um pouco menor, ou um pouco, dá duas ideias. Olha que interessante, no hebraico só dá uma ideia, um pouco, ou seja, a ideia de inferioridade. No grego não. O grego dá a ideia de duas coisas. Dá a ideia de um pouco de inferioridade, ou também ele dá a ideia de um curto período de tempo. Aí o escritor aos Hebreus, que era um judeu, e ele sabia fazer midrash, o que ele fez? Ele fez um midrash. Ele fazia um midrashim. Ele fez um midrash. O que é midrash? São interpretações de textos diferentes. O que ele fez? Ele pegou o hebraico, que só dá a ideia de inferioridade, e pegou o grego, que dá a ideia de um curto período de tempo. Aos Hebreus, capítulo 2, verso 7, ele diz o seguinte, olha, a questão aqui é inferioridade sim. Aí no verso 9, ele está falando sobre quem? Olha que interessante, do verso 7, ele está falando sobre a criação do homem. Ele está falando sobre a minha e a tua criação. Agora no verso de número 9, ele fala sobre a criação de quem? De Jesus. E ele usa a expressão um pouco menor, mas no original grego é por um curto de tempo. Qual é a midrash que ele está dizendo? Que ele está falando o seguinte, Cristo, que era divino, por um curto período de tempo, de aproximadamente 33 anos, ele se fez menor do que os anjos. Porque como Deus, ele é superior, como Deus, ele é criador dos anjos. Olha que interessante, como homem, os anjos o serviu. Como Deus, ele era senhor dos anjos. Agora os anjos estavam o servindo. Ou seja, por um curto período de tempo, ele foi feito menor do que os anjos. Ele foi feito inferior aos anjos. Sabe por quê? Primeira coisa,
anjo não morre. O Senhor Jesus iria morrer como de fato ele morreu. Ou seja, ele foi criado por um curto período de tempo inferior aos anjos. É essa a ideia que o autor aqui, sendo um judeu, ele aplica esse conhecimento da cultura grega também para mostrar para os seus contemporâneos de que nós, seres humanos frágeis, inferiores aos anjos, Jesus, por um curto período de tempo, se fez inferior aos anjos para nos mostrar que era possível vencer nesta vida como homem. Foi isso que Cristo veio provar para nós. Cristo veio provar para mim e para você que era possível o homem vencer. Por isso que ele venceu. Foi por isso que ele venceu. E é por isso que ele termina o capítulo 2, lá no verso 18, dizendo: se nós somos tentados, nós não precisamos temer, porque teve alguém que passou pelas mesmas dificuldades e hoje pode socorrer aqueles que são tentados. Queridos, agora o ponto 2. Por meio do sofrimento do Redentor. O sofrimento de Cristo recolocou o homem na sua posição originária. Olha que interessante, o sofrimento de Cristo colocou o ser humano na sua devida posição, ou recolocou ele. Recolocou ele. Lembra que eu acabei de falar sobre o Salmo 8, verso 5, e Hebreus 2, verso 7 e o verso 9? Cristo, através do seu sofrimento, colocou nós na posição que nós nunca deveríamos ter saído, mas que o pecado, como intruso, tirou isso de nós. Então preste atenção, o sofrimento de Cristo nos recolocou na nossa posição originária. E aqui eu acho muito interessante que o sofrimento dele, olha que interessante, Hebreus 2, verso 9, que na verdade não é um pouco menor, mas é por um curto período de tempo. Um curto período de tempo de sofrimento nos garantiu eternidade com ele. Olha que interessante, eu não posso medir o meu sofrimento, que é temporário, mediante aquilo que eu vou passar na eternidade com ele. Querido, o que eu quero que você leve para a classe é o seguinte: por um curto período de tempo, ele garantiu uma eternidade, não longe dele, mas pertinho dele. Sabe o que eu quero ensinar para vocês, ou relembrar vocês? Que esse curto período de provação da tua vida, da tua história, não há de se comparar com o peso de glória que ele tem preparado para mim e para você. Ou seja, esse curto período de tempo é incalculável mediante a eternidade que nós vamos viver com o Eterno. Isso é muito interessante, tá? Por isso que eu gostei muito dessa midrash que esse autor, que para mim é um judeu, ele fez de forma brilhante, tá? Ou, como eu posso dizer, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ponto 3. Por intermédio da glorificação do Redentor. Aqui, Cristo vai quebrar um paradigma. Qual é o paradigma? O paradigma do sofrimento do justo. O crente não sofre, o crente não passa por dificuldade. Querido, eu estou gravando essa aula aqui muito ruim, vocês não têm ideia. Eu estou com diarreia, estou com fraqueza. Eu estou mais ou menos há mais de 1h30 tentando gravar essa aula. Eu paro e vou para o banheiro, ou seja, eu estou muito ruim. Ou seja, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que Cristo, com a morte dele, ele quebra o paradigma do sofrimento da vida do justo. Ele sendo quem ele era, olha o que ele sofreu. E isso não menosprezou, isso não tirou o brilho da sua vida. Então preste atenção, esse teu sofrimento não é para tirar o brilho que existe em você. E qual é o brilho que existe em você? O brilho da glória de Deus. Tópico 3. Uma salvação eficaz. Ponto 1. Vitória sobre o diabo. Aqui o autor, ele deixa claro, ele exalta o que? O poder da cruz e a sua suficiência. E nos revela
o poder dela. Olha a carta aos Hebreus no capítulo 2 e no verso de número 14. Olha o que ele diz. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Olha que interessante. O autor está salientando aqui o poder da cruz. Ou seja, ele aniquilou o poder do diabo por intermédio da cruz. A cruz, o seu sofrimento, aniquilou o poder do diabo. Mas o que é aniquilar? Aniquilar é destruir. E bem verdade é que vira e mexe, o diabo, nosso arqui-inimigo, inimigo de Deus, ele nos tenta, ele nos provoca, ele tenta nos derrubar. Então, como que o autor usa o termo aniquilar, aniquilamento, para um ser que ainda existe? Presta atenção, o texto ele foi um pouco mal traduzido, porque na verdade o termo não é aniquilar. O termo correto seria destronar. Tirar alguém do poder, tirar alguém do controle. Então perceba o que eu vou dizer. Cristo lá na cruz, ele tira definitivamente o controle que o diabo tinha sobre as pessoas. Ele destrona o diabo. Ele destrona o diabo. Agora ele não tem mais poder sobre nós. Ele não tem mais autoridade sobre nós. Ele não tem mais controle sobre nós. Eu li uma frase que eu achei fantástica, essa frase que diz assim: Satanás não está destruído, mas sim desarmado. É fantástico isso, ele não está destruído, mas ele está desarmado. É por isso que a carta aos Efésios nos garante que nós recebemos uma armadura, que nós fomos não desarmados, mas que nós fomos armados com as coisas celestiais para lutar com esse inimigo ainda, mesmo desarmado, mas ele ainda dá as suas últimas artimanhas, ele tem as suas maneiras de trabalhar ainda para tentar tirar nós do foco. Mas uma coisa que eu não posso negar é que o diabo não tem mais o controle sobre a vida de ninguém. A cruz tirou esse direito dele. O ponto 2 diz assim: vitória sobre a morte. Vitória sobre a morte. E uma pergunta que eu quero fazer para vocês é: quem tem medo da morte? Esses dias eu perguntei para a classe das irmãs que eu estava dando aula, e eu falei uma brincadeira, eu fiz uma afirmação e elas acharam muito engraçado. Algumas concordaram, outras não concordaram. E eu disse para elas, eu não sou hipócrita e vou dizer aqui para vocês que eu tenho medo da morte. Fala, mas você é crente, você não pode ter medo da morte. Eu tenho medo da morte, né? Porque você não tem convicção da sua salvação? Não. É que a morte nos assusta. Ela é um inimigo. Ela vai me tirar deste mundo. Eu sei que vou passar a eternidade com o eterno. Você quer ver que em algum momento da vida você acha que não tem medo da morte, mas você tem. Você fica doente. Uma das primeiras coisas que você faz é o quê? Orar. Orar a quem? A Deus. Para quê? Para Deus te curar. Para quê? Porque se essa doença não for curada, você irá morrer. Você percebeu que a nossa mente ela é focada para isso? Porque isso é a única coisa que vai acontecer na nossa vida amanhã. No futuro é a morte. E nós queremos, de uma forma ou outra, prolongar a nossa vida aqui nessa terra. Mas é tão interessante que Cristo veio nos libertar sobre o medo da morte. E é no medo da morte que o diabo, em algum momento da nossa vida, ele vai trabalhar. Como ele trabalha? Se você tem medo da morte, usufrua da vida agora. Porque você não sabe o que vai ter depois da eternidade, depois da morte. Ou seja, ele usa o medo da morte para, às vezes, fazer com que nós nos desviamos do caminho. E o que nós precisamos ter em mente? Que eu não posso ter medo da morte. Por quê? Porque a vida eterna me espera. Eu vou ter uma vida eterna com Cristo. Então, como ser humano, às vezes eu tenho medo da morte. Mas aí quando eu me apego à palavra, eu leio a Bíblia Sagrada, regozija a minha alma de ter a certeza que nós vamos morar um dia com o Eterno.
O ponto 3 diz assim: vitória sobre a tentação. Vamos ler o verso 16 e 17, que eu vou ensinar uma coisa assim fantástica para vocês. Verso 16: porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Olha só, vitória sobre a tentação. Por que ele entende você e eu hoje? Porque ele não tomou a natureza de anjo. Olha que interessante, ele não tomou a natureza de anjo. Ele tomou a natureza do homem. Ou seja, ele se fez homem. Olha que interessante. Ele se fez homem. E homem de que etnia? De que lugar? Ele se tornou o quê? Um etíope? Além de ser humano, ele se tornou quem? Alguém da Mesopotâmia? Não. Ele se tornou quem? Alguém da Arábia Saudita? Alguém do Irã? Do Iraque? Não. Ele se tornou um israelita, ele se tornou um judeu. É isso que diz o verso de número 17, o verso de número 16, porque na verdade ele não tomou a natureza dos anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Olha que interessante, ele veio e se encarnou. Ele não toma a natureza de anjos, ele toma a natureza humana e se torna um judeu, e ainda da descendência de Isaac, da descendência de Abraão, da descendência de Jacó. Mais específico, além de ser judeu, ele era da tribo de Judá. Olha que interessante isso. Isso é fantástico. Por isso que eu volto a repetir. Eu preciso ler esse texto com uma mente judaica. E ele está focando aqui. Ele está focando que... Por que ele fala sobre a descendência? Porque ele poderia muito bem dizer, olha, ele é simplesmente da natureza humana. Mas por que ele foca? Descendência de Abraão. Abraão deu descendência a que povo? Ao povo judeu. E o povo judeu daquela época era um povo inferior. Lembra o termo um pouco menor? Ou seja, Jesus era feito um pouco menor do que os anjos. Por um curto período de tempo, ele foi inferior aos anjos. E além disso, ele foi habitar, ele se fez homem, e como um homem inferior, porque naquela época os judeus eram considerados a escória do mundo. Os judeus eram um povo considerado inferior, e até hoje, por causa do antissemitismo, acredito que o povo judeu é um povo inferior. Por isso que já tentaram dizimar esse povo. O que Adolf Hitler fez com os judeus? Por quê? Porque era uma raça impura. Essa ideia é uma ideia antiga. E é por isso que o escritor aos Hebreus, ele põe esse detalhe. Que ele era da descendência de Abraão. Para mostrar para os leitores de que realmente ele foi feito inferior. Por um curto período de tempo. E para os homens ele era inferior. E o autor também ele vai nos mostrar o que a tentação é uma realidade. E não adianta, meu querido, minha querida, negar a realidade ou a atividade da tentação em sua vida. Sabe por quê? Porque um dia mais cedo ou mais tarde ela vai te pegar. Mas sabe qual é a boa notícia que eu tenho? A boa notícia que eu tenho é o verso 17, que diz assim: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Essa expressão aos irmãos, que o nosso autor está na sua revista como os salvos, não é verdade. Ele está falando sobre a comunidade judaica que acreditava no Messias. Esses irmãos aqui é o relacionamento que ele tinha com a cultura judaica, com os irmãos judeus. É por isso que Paulo diz, se nós aceitarmos Cristo, nós vamos fazer parte das alianças. Tudo aquilo que era para o povo de Israel, nós passaremos a ter direito. É isso que ele está dizendo. Ele está se referindo aos judeus, mas é claro, pensando nos gentios que abraçariam a fé. Aí ele está dizendo que esse que era inferior, que era judeu, ele se fez como um de nós, se assemelhou ao semelhar aos seus irmãos, aos judeus, para ser misericordioso e fiel. E agora ele toca num assunto, sumo sacerdote. E isso foi assim, deixou os judeus estarrecidos. Por quê? Porque os judeus sabiam que para ser um sumo sacerdote, um Kohen Hagadol, tinha que ser da tribo de Levi.
E ele está afirmando que ele era da descendência de Abraão, e todo mundo sabia que Yeshua era da tribo de Judá. E a tribo de Judá, ou nenhuma outra tribo, exceto os levitas da tribo de Levi, poderia ser sumo sacerdote. E aqui ele vai tocar justamente nessa ferida. Olha só, por um período de tempo ele foi feito melhor do que os anjos. Ele entra num povo inferior, que é o povo judeu. Ele sente a mesma dor que os seus irmãos sentem, e agora ele vai ser o nosso sumo sacerdote naquilo que é Deus, para expiar os pecados do povo. Ou seja, esse homem que esteve entre vocês, pode ficar tranquilo que ele irá fazer a expiação pelos vossos pecados. E aí ele termina de forma belíssima dizendo o seguinte: pode ficar tranquilo, ele entende o teu sofrimento, porque ele passou o teu sofrimento. É por isso que ele termina o verso 18 dizendo: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Ou seja, ele passou na pele o que você passou, o que você passa. Se ele passou, ele vai te ajudar, porque ele é sumo sacerdote. Ele é o Kohen Hagadol, ele é o grande sumo sacerdote, e ele vai fazer capará, ele vai fazer expiação pelos seus pecados. Na verdade, ele já fez lá na cruz do Calvário. Eu termino essa aula dizendo que a nossa geração possa verdadeiramente anunciar o verdadeiro Evangelho. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, e até semana que vem, querendo Deus.